Camila, Bom, eu posso ler. Tá todo mundo tímido. Temos que erradicar da alma todo medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. E temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos de aprender nesta era, a saber, viver em pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Obrigada, Milena. Bom, bem-vindo a todos. Eu estou olhando aqui os presentes são todos que fazem parte das comissões, né? Essa primeira parte era aberta, mas então a gente vai começar falando, né? Como a gente colocou na pauta de hoje, esse primeiro momento da reunião é para a gente trazer um pouco dessa proposta, né? Até que a gente comentou, foi uma demanda que veio dos pais, e a gente ficou de trazer isso um pouquinho mais organizado para vocês. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou começar a falar, trazer essa organização um pouco, trazer o material que a Luciene preparou para a gente conversou sobre isso, e como ainda não somos escola e já tem, né, a Luciene trabalha com isso, a gente convidou ela para ela estar nesse momento com a gente, né? Então a gente traz essa proposta e isso vai passar por uma aprovação ou não dos pais. Então a gente quis trazer isso para vocês aqui hoje. Eu vou compartilhar minha tela então com vocês. Se alguém tiver algum problema de me ouvir ou alguma outra coisa, só me avisa, por favor, tá? Estão vendo a minha tela, né? Deixa eu só colocar no modo tela cheia. Estão vendo? Bom, então, essa proposta, só reforçando aqui, que a gente fez para início de atividades pedagógicas. Elas não vão ser feitas presenciais, né? A gente ainda não tem uma escola e a gente está nesse momento incerto de não saber, né, como que vai andar com essa situação da pandemia. Então, são propostas feitas para a gente fazer em casa, né? Então, uma breve descrição aqui. Como a gente está com aquela ideia inicial de começar com o jardim e com turmas mistas, a faixa etária que a gente está pensando dessas atividades, dessa proposta nossa, então ela é destinada a crianças de 2 a 6 anos, ou seja, aquelas que estão no jardim. E o modo que a gente está pensando nessa oferta são o quê? São atividades destinadas aos pais. Então, a Luciene, ela vai estar de modo remoto, orientando os pais, para que então, e essas atividades feitas de maneira online, para que então a gente possa tentar fazer em casa com as nossas crianças, né? E os recursos para a gente, então, utilizar para esse formato que a gente está pensando, né, de assessoria e de serviço, seria o quê? A Luciene sugeriu para a gente, que é o modo que ela tem trabalhado no Recanto, ter um grupo de WhatsApp com esses pais, né, com os pais que vão estar envolvidos, e a gente também teria reuniões via Zoom. Então, seria um grupo específico para os pais. Aqui. Então, como que seria o planejamento, né? A proposta que a Luciene trouxe, eu vou mostrar para vocês, as atividades elas são planejadas por épocas, que é como funciona, né, nas escolas Waldorfs. Então, são épocas que foram divididas em uma época por mês, vocês já vão ver qual é. Então, antes de uma época começar, talvez uma semana antes, e a Luciene também fala sobre isso, vai ser realizada uma reunião virtual de 50 minutos. A gente sabe que mais que isso também começa a ficar pesado para a gente, né?
no qual, então, a Luciene vai trazer essas orientações sobre aquela época, como que os pais têm que ir se organizando para elas. Então, tem uma mesa de época, quais vão ser as histórias, as músicas, né? Para que a gente possa se organizar antes disso começar. E semanalmente, então, será enviadas as atividades da semana, seja por áudio, seja por vídeos. Então, a Luciane me falou que ela vai fazer, então, vídeos, às vezes, mostrando como que prepara uma aquarela, ou áudios com as histórias, com leituras. E, além de tudo, os pais, cada pai, lógico, né, porque ela será, então, a professora que vai estar caminhando conosco nessas atividades pedagógicas, também pode entrar em contato com ela de maneira particular para trabalhar dificuldades individuais da criança, né? Então, um exemplo. Ai, Luciane, eu tô com um problema, sei lá, minha filha, ela tá mordendo muito. Acho que foi até um exemplo que eu conversei com a Luciene. Então, é um assunto particular daquela criança que ela vai poder tentar ajudar, trazer algum material para leitura ou algo do tipo. Então, esse apoio também vai ser dado, né? Tanto individual para particularidades como ali do grupo. E ela comentou que ela acha interessante liberar no grupo de WhatsApp os vídeos ou os áudios, porque às vezes um pai que não está numa reunião, que não pôde participar, então ele pode ver como que é o vídeo de preparação de uma aquarela, como que vai fazer para diluir a tinta ou outras orientações. E ainda, né, ela comentou que podem ser organizadas oficinas. Como vocês vão ver a divisão da semana, tem atividades para preparo de pão, ou de aquarela, ou outra coisa que eu não sei explicar, ela pode também realizar oficinas de uma primeira vez, de preparo disso e tudo mais. E as famílias também, a ideia é que as famílias vão dando um retorno para a Luciene, né? Então, talvez na reunião que a gente teria, uma por época, trazer o retorno. Olha, não estou conseguindo, não está dando para fazer desse jeito, e a gente vai tentando, então, ajustar tudo isso. E quais que são os recursos necessários, assim, para vocês terem uma ideia, né? A gente está tentando fazer aquela coisa bem enxutinha, algo que a Luciane pontuou que seria muito importante, né? Ter uma mesa de atividade para que a criança realizar aquilo, né? Então, não é aquela mesa de jantar que a criança às vezes mal consegue ver por cima ou que fica com a mãozinha, mas uma mesa apropriada para ela, né? Fazer isso. O giz de cera de bloco, de 6 cores, a aquarela nas mesmas cores. Eu fiz uma planilha para mostrar para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar, tá, gente? Com os valores e as marcas indicadas. Bloco de papel canson, A3, pincel e massinha de cera de abelha, 2 por criança. Então, esses seriam os recursos que cada família precisaria ter para a gente começar essas atividades, né? Assim, esse seria o cenário ideal. Agora, eu vou interromper aqui e vou mostrar, então, como que a Luciene fez o planejamento de época, para que a gente possa visualizar, né? Que semana passada eu tentei explicar, mas eu sei que não era fácil, né? Tá todo mundo vendo minha tela de novo, né? Bom, então ela trouxe aqui qual que seriam as épocas, então, a ser trabalhada. Supondo que a gente começasse isso em fevereiro, a época de fevereiro, então, seria para trabalhar uma estação de ano, o verão. Em março seria trabalhada a Páscoa. Em abril, o outono. Maio, mês da lanterna. Junho, Pentecostes. Julho, São João. Agosto, ventos. Setembro, Micael. Outubro, primavera. Novembro, pastores. E dezembro, advento. Como que isso viria, então? Primeiro de tudo, antes de começar com essas atividades pedagógicas, a Luciane falou para mim que seria interessante, primeiro, ela ter uma reunião conosco, falando sobre a importância do ritmo e a educação infantil. Hoje ela vai fazer isso aqui com a gente, que eu acho que ajuda todos os pais a visualizarem se isso é possível, como isso vai acontecer, e ela também vai tirar dúvidas. E aí, então, vão ter as reunião, né, com as famílias para falar sobre épocas, que a gente vai fazer no Zoom. E o planejamento mensal, como é que funciona? Ela também divide por atividades, né? Então, a primeira semana ela vai passar a história da época, escrita e por áudio.
Na segunda semana, música e brincadeira. E aí, o que ela comentou comigo é que, principalmente para a formação do corpo etérico da criança, existe essa constância, né? Durante uma época inteira, um mês inteiro, seria uma história só para ser contada. Mas que ela percebe que, algumas vezes, como são os pais que estão fazendo isso, ela tenta trazer duas histórias, então, no mês, para que isso não fique tão maçante para os pais, né? E na quarta semana ela traria de novo uma música e uma brincadeira, além de indicações, né, de livros para leitura. E como que essas atividades, então, com os adultos para ser realizados? Qual que é o ritmo que ela propôs aqui de segunda a sexta? De segunda-feira, então, seria aquarela, para trabalhar com as crianças. Terça, preparo do pão. Quarta, desenho livre. Aí depois ela vai explicar, tá, gente, assim, detalhe dessas atividades. Quinta-feira, modelagem com cera de abelha. E sexta-feira, trabalho manual. Então, seriam para crianças a partir de 5 anos, né? Como a gente tem os menorzinhos também. Aí tem uma segunda atividade aqui da culinária. Eu estou fazendo assim para que a gente possa ter tempo bastante de conversar com ela. Agora eu vou trazer para vocês uma planilha. Ela é super simples de custos, né? Para que a gente possa olhar isso juntos. Só um minutinho. Bom, o que eu fiz aqui? Ela é muito, muito simples, tá? Eu separei os materiais necessários para cada família. E eu entrei em contato com as duas marcas que têm giz de cera, aquarela, que são muito usados nas escolas Waldorfs. Existe uma marca nacional que é a Apiscor e existe uma alemã que é a Stockmar. Eu até falei com a Milena, falei, fiquei feliz, porque compensa mais comprar aqui no Brasil do que na Alemanha. Lá eu nunca tive coragem. Então eu entrei em contato com essas duas empresas para saber como que eles faziam, né? Nenhuma das duas exige CNPJ, eles entendem essas dificuldades e os passos das escolas Waldorf, então nenhuma delas exige. A Pisco, ela faz um pedido mínimo, pede um pedido mínimo de R$ 300, a Stockmar, ela não tem isso, e ela passa um valor, esse não é o valor real da Stockmar, esse valor aqui é um valor com 25% de desconto dos materiais deles, né? Que aí esses valores são destinados às escolas e as escolas que passam isso para os pais. Eu entendo que, como a gente está aqui nesse começo, tentando fazer isso acontecer, o valor que eu coloquei aqui para vocês é o de 25%, porque se a gente for fazer essa compra, acho que é melhor a gente fazer tudo junto, né? Então, aqui estão os valores, né? O giz de cera em bloco, 8 unidades, da Piscoa custa R$ 32, da Stockmar custa R$ 82, a aquarela, o kit de 6 cores, da Piscoa é 85, da Stockmar 260. A massinha de cera de abelha só a Stockmar produz, então ela custa 102. Um pincel chato, eu olhei numa livraria comum, né, numa papelaria comum, número 20, que foi esse que a Luciane sugeriu, ele custa 34 e um bloco de canção, né, da canção, custa R$ 35. Aí aqui para mim, eu entendo o seguinte, uma vez se a gente for fazer essas atividades, o pai que fala assim, não, eu vou querer comprar a Piscoa, a gente tenta organizar a compra na Piscoa, o pai que fala assim, não, eu vou querer comprar da Stockmar, todo mundo fica livre para fazer isso. E aqui, então, está o valor que a gente se propôs a pagar para a Luciene nesse momento. Como a gente conversou na reunião passada, a gente entende que tem que pagar, né, o salário inteiro de professor para ela. Esse é um salário inicial de um professor Waldorf, porque ela vai estar com a gente, né, nesse todo momento, fazendo todas as atividades. Então, o valor seria esse, e é por isso também que quando a gente pensar quanto vai custar isso por mês para cada família, é muito da gente conseguir saber quantas famílias estarão conosco, porque o que a gente vai fazer agora, né, é simplesmente ratear o custo. Então, se tiverem 10 famílias, vai ficar R$ 250 para cada família. Se tiverem 5 famílias, vai ficar R$ 500 para cada família, né? Lógico que a gente também
depende muito, né, de quanto cada família pode pagar, a gente traz esses valores, mas foi o que a gente comentou, que toda família que se sentir interessada e quiser participar, né, para não deixar de falar do interesse, porque o intuito nosso aqui é tentar se ajudar e tentar achar um meio termo para isso. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta em relação ao material, senão eu achava interessante a Luciene vir falando agora sobre o que ela trouxe, essa questão do ritmo, os pontos importantes, e aí a gente abrir para perguntas, vocês fazerem perguntas diretamente a ela, às vezes sobre atividade, sobre Luciene, não posso comprar em vez da piscina da Stock Mar, o giz de cera que eu tenho na minha casa, posso fazer com papel sulfite, enfim. Não sei quais são as dúvidas suas. O que vocês acham? Posso dar a palavra para a Luciene ou alguém quer fazer alguma pergunta em relação à apresentaçãozinha que eu fiz? Eu acho que quem for tendo dúvida, podia ir colocando aí no chat, né? As dúvidas, escrevendo no chat, que aí a gente vai selecionando, vai juntando as perguntas. Às vezes a pergunta de um é a mesma de outro. Então, cada um vai escrevendo aí, fazendo perguntas, que aí a gente vai selecionando, né? Melhor dando. Pode ser também. Então, eu vou passar a palavra para a Luciene, tá? E vocês vão colocando aqui e a gente vai tentando organizar essas perguntas, como a Angela sugeriu. Então, boa tarde. Na educação infantil, tendo em vista que a maioria que está aqui presente já tem filhos, né? Netos. Então, quando a criança pequena nasce, nós que somos mãe, avós, sabemos que o corpinho dela está aqui fisicamente nos nossos braços. Mas o Stein, quando ele desenvolveu o processo de estudo do desenvolvimento do ser humano, nós compreendemos que leva-se no mínimo 7 anos para que essa criança realmente esteja madura, que o corpinho físico está aqui pronto, mas que leva-se no mínimo 7 anos para que os órgãos internos amadureçam. E aí vocês podem me perguntar assim, professora Luciene, mas por que existe um ritmo dentro da sala de aula Waldorf? Porque a tarefa principal da educadora, da jardineira, é ensinar a criança a respirar. E como que se ensina uma criança a respirar? Através da imitação do movimento de contração e expansão, que é o ritmo que vocês acabaram de poder ver um pouquinho do esqueleto, que na prática é de outra forma. É essa estrutura do ritmo que faz com que a criança ela se desenvolva. Fazem atividade na aula principal, que a gente chama de aula principal, que seria atividade do dia. Que num dia é aquarela, o outro dia é importante é que as atividades que são direcionadas pelo professor, o professor executa, a criança observa e imita. Então, ali no momento da atividade, a criança está concentrada. E aí depois a gente faz aquela respiração de expandir. Então, é importante que depois que a criança realize uma atividade, que ela possa expandir o corpo físico, o movimento, desenvolver a imaginação, a fantasia, tudo em sala de aula. Eles expandiram, então tiveram esse momento, né, de brincar, que a gente chama que é o momento do caos na sala de aula. Então, eles estão... Tudo é movimentado. Os tecidos, cadeira, mesa, então eles oportunidade de ter o social. Depois desse onde a professora ela tem a oportunidade de trazer Luciene, eu acho que está sala de aula e através do movimento de contração e expansão, né? Rompimento de barreiras, em cima, embaixo, para frente, para trás, através de versos e músicas. Então, esse momento é da roda rítmica. Depois da roda rítmica, geralmente eles lancham, e aí eles concentram novamente, e logo depois eles precisam expandir
Luciene, eu acho que se você E quiser. quando ela faz uma lama. E aí é esse momento de expandir. Então, tudo pode acontecer num quintal de um jardim Waldorf. Depois desse momento de expansão, eles precisam novamente concentrar. Roda, né, com cadeiras e conta Ô, a história. Luciene, tá me ouvindo? Tô. Oi. Não, é porque a sua conexão não tá boa, porque tá falhando em vários pontos. Então, talvez, se você desligar o seu vídeo, fique melhor o áudio. Faz esse teste. Tá. Aí, se por acaso continuar falhando, a gente te avisa. Tá. Eu parei em que ponto que começou a falhar? Não, tá falhando desde o início, mas dava para entender. Mas agora começou a falhar muito rápido. Tá. Você estava falando sobre a questão do lanche, né? Que a criança se concentra na hora do lanche. E aí eu acho que você ia começar Isso. outro ponto. É. Aí ela concentra e depois, novamente, ela precisa expandir o corpo físico. Então, ela vai para o quintal brincar, subir nas árvores, correr, saltar, pular, balançar. Então, ela precisa de movimentar o corpo, né? Porque o que faz o corpo físico se desenvolver é o movimento. Então, é por isso que dentro da sala de aula é de extrema importância que haja esse movimento de contração e expansão, porque eu estou dizendo à minha criança como que se respira. Claro que ludicamente. Depois desse movimento do quintal, eles podem brincar, experimentar, brincar com água, fazer lama. Então, eles têm a sensação, sensibilidade tátil, experimentando fazer lama ou não. E depois do brincar excessivo, ele é o momento de recolher para a sala de aula. Então, novamente, a gente vai concentrar essas crianças no momento da história, que é o momento onde a criança vai levar o germe do dia a dia, onde tem canções, a professora faz massagem, toca o sininho, que já é meio que um sinalzinho para iniciar a história, e aí nos despedimos, eles vão embora. Aí eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi feito, que eu tenho feito ao longo dessa pandemia, porque as aulas presenciais foram suspensas, né? Eu fiz exatamente o que eu cronometrei para a Dani. Então, eu preparo o conteúdo que já... Eu falei assim, Dani, eu preciso saber das famílias qual é o nível de doação para as Luciene, crianças. tá falhando, agora voltou a falhar de novo bastante, assim. Será que se você mudar de lugar em casa, não melhora a conexão? Não sei como é que tá seu sinal aí. Tinha melhorado quando você desligou a câmera, mas agora voltou a falhar novamente. Não sei nem se ela ouviu o que eu falei, ou se ela está falando com a gente. Eu acho que ela saiu, vai tentar entrar de novo, que eu não tô vendo. Vamos aguardar, então, um pouquinho. Eu resolvi esse negócio de falhar aqui em casa, uma coisa muito simples. A Eveline já tinha me falado para fazer isso e eu não fiz, que era ligar um cabo do Wi-Fi direto no computador. Só que o tic-teco aqui não conseguia fazer isso. Então, liguei para Vivo, o rapaz veio aqui e falou, é só ligar o cabo. Aí ele pegou um cabo e falou assim, toma, pega o cabo e liga um no outro. Mas vai ligar sozinho? Vai ligar sozinho. Então, eu tenho um cabo amarelinho, tá aqui o cabo amarelinho, ó, ligado do Wi-Fi ao meu notebook. E nunca mais tive problema de conexão. Ele falou que quando é conexão sem fio do Wi-Fi,
ele falha muito realmente. Então, não sei se seria o caso da Luciene, depois vocês até falam com ela aí. É um cabo bobo, simples, viu, Luciene? Pode falar, Luciene. Vamos ver se a gente te ouve. Então, depois do momento da história, que é onde a criança ela leva a semente, né, o germe de tudo que ela vivenciou durante toda a manhã ou toda a tarde para casa. E aí, durante a pandemia, os formatos, né, modificaram um pouco. E aí eu peguei a tarefa, não só eu, mas como todas para a turma, e aí as famílias têm uma de disponibilidade para poder atuar com as crianças, né? Porque precisa um pouco do tempo de doação nesse trabalho, que seria, né, a criança acorda, sei lá, 8 horas da manhã, tomar o cafezinho da manhã, brincar um pouquinho e já realizar a atividade. Hoje é segunda, é dia de aquarela. Da família já está ali disponível, preparando a tinta, diluindo, preparando a mesa, colocando papel molhado em cima da mesa, e para descansar o pincel. E aí, conforme o adulto ele vai fazendo esse movimento, a criança já vai entendendo que ali, naquele dia, naquele momento, é o ritmo da segunda-feira, se for esse dia, né, escolhido. E aí, juntamente, o adulto faz a atividade e a criança imita, ela faz junto. E eu conversei um pouco com a Daniele que o meu maior medo é que tal forma, né? As crianças, a gente tem esse respeito relacionado à liberdade, né, de cada ser humano. Então, a criança, ela deveria... Volta. Oi, Dani. Só fala pra gente, o meu maior medo, aí cortou, fez um suspense aqui pra gente, a gente não sabe qual é o seu maior medo. O meu maior medo é que as crianças tenham sempre que fazer alguma coisa, onde, na verdade, na primeira infância, as crianças deveriam apenas brincar. Então, a atividade da aquarela, por exemplo, estou usando aquarela, mas pode ser pão, aquarela, desenho livre, é um convite que deveria ser feito a fazer o desenho. Ela não tem que nada se não houver uma vontade, mas se há um movimento interno do adulto a preparar aquela atividade que vai ser direcionada depois para a criança ela vai imitar e vai imitar com muito entusiasmo e muito amor, assim, né? E muito acolhimento. Então, pode acontecer de um dia a criança não estar disponível para poder fazer tal atividade. Então, tem que haver um respeito. Mas o que eu estava explicando é que é importante estruturar um ritmo, mesmo que as crianças ainda não estejam indo à aula presencialmente. Então, eu dei o café da manhã para minha criança, eu sei que o dia de fazer tal atividade, eu já vou me organizando e já vou preparando e executo. E sempre depois que a criança concentra, ela deveria expandir. Eu não sei se todo mundo mora em casa ou apartamento, mas ela deveria ter uma oportunidade de expandir o corpo físico, correndo, saltando, pulando corda, subindo em árvore. Por isso que é tão bem visto assim, uma casa que tem um quintal para que a criança tenha essa oportunidade de fazer com que esse corpo físico amadureça. É isso. Eu falo bastante, pena que a conexão ficou oscilando. Não, mas deu para entender bem, Luciene. Eu agradeço você pela fala e vou abrir então agora para os pais que quiserem perguntar, entender melhor. Eu sei que talvez nem para todo mundo é claro, né? Algumas coisas. Então, e às vezes a dúvida que vocês têm a gente nem imagina. Abra a palavra então para os pais fazerem perguntas. Eu posso falar, eu achei muito bacana essa coisa da criança não ser obrigada a fazer a tarefa, né? Porque eu sou da educação antiga, né?
Senta aqui, moleque, vem desenhar aqui, vem colorir. Agora para de fazer o que você está fazendo e vem cá colorir agora desenhar. Então, eu sou dessa época. A Eveline está aqui, que não me deixa mentir sozinha, porque a Eveline é minha filha. Então, a gente obrigava a desenhar, obrigava. Então, essa proposta, né, do Waldorf é totalmente, né, bacana, diferente, onde você convida e não obriga. Achei, assim, fantástico, muito bom. A gente tem uma pergunta aqui da Raíssa e do Igor, para a Luciene, então. Uhum. Se tem um turno específico de melhor aceitação da criança. Tá me escutando agora? Agora sim, agora. Tá. Mudei de lugar de nova. Agora a gente não está te ouvindo. O ritmo natural, né, da natureza. Então, assim, desperta, brinca, se alimenta, faz movimento. Depois, geralmente, do almoço, vocês podem reparar em casa, a criança ela fica sonolenta. O turno da tarde, que a gente chama de turno vespertino, a criança ela deveria estar descansando pós-almoço, que a gente chama de momento do sono. Algumas dormem, outras não. E logo depois desse descanso, ela deveria estar expandindo novamente. Então, o turno ideal para a criança pequena é o turno matutino, é o turno da manhã. Claro, Lu, tem muitas escolas que atendem o turno da tarde, mas lá na Micaelis nós fizemos durante algum tempo várias pesquisas, estudo e conversa, roda de conversas com as famílias, para poder sinalizar que às vezes a criança chegava à tarde. Então, foi hoje é muito grande. Então, muitas famílias não teriam como manter as crianças na escola se não tivesse, por exemplo, um atendimento no turno da tarde. Então, se manteve o turno da tarde. Mas o ideal seria isso. Se tem o turno da tarde, que o turno da tarde fosse um pós-sono e expansão, né? Um lanchinho e expansão, sem atividade. No Recanto, por exemplo, que é uma escola que é turno manhã e tarde, que tem um turno integral, a criança ela é constelada, que a gente chama de constelação, né, quando forma a turma, no turno da manhã. Então, toda a atividade principal é na manhã e à tarde a criança ela fica mais livre, ela brinca mais, né, depois do sono. Tá ótimo. A Aurora também perguntou, né? Acho que parte da pergunta dela você já respondeu, se faz diferença fazer pela manhã, que você já deu orientação, e se será uma atividade por dia. Porque no planejamento, né, a gente colocou, né? Você colocou, sei lá, segunda, aquarela, terça, pão. Ô, Dani, posso complementar? Claro. Luciane, eu entendi um pouco do que você me falou sobre o ritmo do dia da criança, né? Eu vou falar um pouco, assim, do meu para eu tentar entender. Então, cada dia da semana tem uma atividade principal. Vocês estão me escutando? Espera só um minutinho, Luciene, que a Aurora, ela pediu a fala para completar. Ah, tá. Desculpa. A pergunta dela, sem problemas. Pode falar, Aurora. Tá me ouvindo, Luciene? Tô sim, Aurora, pode falar. Tá. A Luísa, ela tem 2 anos, e no caso eu tenho essa rotina, assim, de manhã ela acorda e ela é mais ativa, e depois do almoço ela tira uma soneca. Então, pelo que você me explicou, a atividade seria voltada para esse período da manhã, com a soneca prevista, né, depois do almoço, no período da tarde, aí é a expansão, então, depois que ela acorda da soneca. Seria, então, uma atividade ao ar livre, de preferência. Brincadeira ao ar livre. Isso, tá. Brincadeira. Porque quando eu falo expansão, acabava fazendo o contrário, né? Então, seria esse o ideal. A sua atividade viria pela manhã, na minha rotina aqui, eu então ofereceria para ela pela manhã. Isso. No horário da manhã. E se ela não quiser participar da atividade, como é que a gente faz? Então, eu não sei, deve ter picotado da minha fala. O meu maior medo justamente é isso. A criança pode
sempre não querer fazer qualquer atividade. Por que eu falo que não é para poder obrigar as crianças, né? 15 seres humanos diferentes. Ah, Lu, 15 disponível. Eu entendo como professora que quando a criança não está disponível para realizar aquela atividade é porque ela tem uma outra demanda. Claro, eu, enquanto professora, atividade através da forma lúdica, através da fantasia. Então, a gente começa a atuar com a criança numa verbalização que ela compreenda, porque se você ficar explicando, a criança não vai entender, ela não está pronta e nem madura suficientemente para poder receber cognição. Então, por exemplo, um dos pontos porque a pedagogia Waldorf não alfabetiza as crianças antes dos 7 anos, assim, no ano que faz 7, né? Às vezes chega no primeiro ano com 6 fazendo 7, porque ela precisa estar totalmente desenvolvida fisicamente, né? Todos os órgãos madurinhos que levam-se 7 anos, como eu falei no começo, para ela desprender o corpo etérico e ela começar a receber a alfabetização. Se você der um alfabeto para a criança com 2 anos, ela vai decorar e ela vai falar lindamente. Mas você está tirando o foco de uma vitalização do corpo físico e canalizando para a cabeça, onde a cabeça da criança deveria estar livre apenas para o brincar, para ela desenvolver fantasia, memória. Anos, mas não precisa ter uma pressa. As famílias hoje em dia têm muita pressa com essa questão da alfabetização, porque acha assim, porque está na pedagogia Waldorf e as crianças não vão ler. As crianças vão ler sempre. Claro, uma num tempo, outra no outro, porque não existe criança igual. Mas ela, quando o corpinho dela estiver pronto, maduro, ela já está dizendo assim, estou sendo capaz de receber cognição. Entenderam? Sim. Alguém quer fazer, gente, mais alguma pergunta? Ou se... Eu queria fazer uma pergunta para a Luciana. Luciana, esse ano que passou, eu tentei deixar as crianças também mais livres. O Rafael, a gente insistiu um pouco mais, sempre esses rumores, porque tem 5 anos, então tem que estar na escola, fazer as atividades. Mas o Felipe, que tem 3 anos, a gente foi deixando fazer, né? Não queria fazer e a gente foi deixando. Só que eu vi que, assim, no início, quando a gente insistia um pouco para fazer as atividades, ele acabava vindo e fazia. E depois a gente começou a falar, não quer fazer, quer brincar, vai brincar. E aí, depois de alguns meses, ele não quis mais fazer absolutamente nada. Então, ele nem vinha para, assim, não queria nem ver o que era, queria brincar de outra coisa. Como dosar, como ter esse equilíbrio, assim, de ter esse estímulo para fazer as atividades, que a gente sabe também que vai, né, como você disse, criar esse ritmo, criar essa dinâmica de expansão, contração, ou respeitar, né, respeitar que ele quer brincar de outra coisa. Porque, para mim, eu vi que eu entrei num processo que eu fui cedendo muito, né, e depois, como também eu tinha que trabalhar, eu fui deixando e ele fazia o que queria. Só tem 3 anos, né? Fez 3 anos agora, então foi o ano que os 2 anos dele. Então eu também não insisti, achei meio forçado, assim, né? Então, como fazer isso? Já que a gente vai entrar nesse processo de também estar oferecendo as atividades para eles, então, o quanto estimular, o quanto convidar, o quanto insistir, ou se é para só ceder e deixar, como você diz, respeitar a individualidade de cada criança. Está escutando, Cíntia? Sim, estou escutando. Tá.
Então, na verdade, Agora não estou escutando. se você estivesse tomando o lugar de professor, a criança não quer fazer, mas aí você faz. Porque a criança, do 0 até os 7, ela aprende imitando. Então, assim, a criança não quer, ela está brincando ali, sei lá, com um carrinho. Mas você está sentado à mesa fazendo aquarela, né? Ou desenhando, ou preparando pão, ou fazendo, dependendo da idade da criança, fazendo um trabalho manual. Você vai ter o seu tempo. E a atividade, geralmente, ela não é uma atividade que vai levar 1 hora. Uhum. Tá. Cortou de novo. Realizar tal atividade, mas é o seu time de que cada criança fica sentado. Uhum. Entendi. Tá bom. Outra pergunta, posso só... Não sei Colocar, se ela vai você ainda sair. tá... Você vai colocar, ela vai sair. Entendeu? E aí, Cortou um pouco a resposta, mas eu acho que deu para entender. Eu queria só fazer uma segunda pergunta em relação a isso, porque eu tenho um de 5 e um de 3. Tem que dar, se você vai dar alguma instrução, assim, tem que dar ênfase, ou tem que, assim, essa atividade de aquarela, se espera tal coisa de uma criança de 3 anos, se espera tal coisa, ou pode ensinar tal coisa para criança de 5. Vai ter um direcionamento por idade? então, todas as atividades de jardim misto, tanto a criança de 2 anos até 6 anos podem executar, a não ser o trabalho manual. O trabalho manual é a única atividade que só irei direcionar para as crianças a partir de 5. É a única coisa que diferencia, porque a criança já está mais madura, já está naquele pezinho do ano de prontidão, onde ela vai fazer aquela passagem do jardim. Me escutou, Cíntia? Escutei uma parte, cortou um pouco sua fala. Você falou que a partir de 5 anos que faz algumas atividades, as atividades manuais, né? Que as outras atividades todas se faria com as demais idades, né? Eu só queria saber assim, se essas atividades que são para todas as idades, de 2 e de 6, se você dá, se a gente tem que dar algum direcionamento, por exemplo, de ensinar alguma coisa com aquilo, ou sempre é um movimento livre. Por exemplo, fazer aquarela, eu vou ensinar composição de cores, ou, por exemplo, misturar, né, verde com azul, azul com amarelo, roxo, vermelho com azul, ou sempre se deixa livre. Tem algum direcionamento a mais? Por exemplo, que a criança tem 5 anos, ela pode estar aprendendo alguma coisa a mais com aquela atividade? Sim, Cíntia. Sim. Luciene, eu não sei o que vocês achariam, eu tenho algumas perguntas aqui, só que eu acho que talvez fosse importante, assim, como está picotando bastante, se vocês pais concordariam de eu conversar com a Luciene, passar todas as perguntas para ela e a Luciene fazer um áudio explicando, se você não se importar também. Porque como em alguns momentos, assim, a gente perde a fala, e eu acho que às vezes é bem aonde o pai queria ouvir, se não seria melhor, então, talvez eu pegasse essas perguntas, passo para a Luciene, e aí eu ia pedir também, se você não se importava, Luciene, talvez de fazer um áudio sobre essas perguntas, e aí a gente liberava. No grupo de comissões, eu estou vendo, eu acho que tem uma pessoa só que não é do grupo de comissões que está aqui na reunião, mas aí a gente liberava, porque como os pais têm que refletir sobre isso, né, entender sobre a rotina, aí eu achava que talvez pudesse ser melhor. Se os pais também concordarem ou quiserem dar alguma outra sugestão, mas aí eu acho que
talvez a gente consiga... Aproveitar melhor as respostas dela, né? Tá bom. Uhum. Manda no grupo mesmo? Manda no grupo do WhatsApp as perguntas ou no chat? Se você quiser, como a sua não está aqui na parte escrita, Cíntia, se você quiser mandar lá no grupo, ela ou escrever aqui, porque quando terminar a gravação, eu consigo pegar todas. Eu vi que tem perguntas da Natália também, a Aurora tinha mais uma. Às vezes ela consegue até fazer uma resposta que englobe várias perguntas, né? Uma Sim. coisa puxa a outra. Eu acho que ficaria bom, minha opinião. Tá, Vou só esperar ver se... Luciene, só fala para mim se você concorda e se ouviu, e aí a gente faz dessa maneira, que aí eu acho que os pais conseguem levar para o sono, elaborar bem isso, né, que seria um passo importante para a gente, e aí todos conseguem visualizar, né, ou às vezes isso que a Aurora falou, a gente coloca todas as perguntas e a Luciene faz uma gravação, assim, olha, eu percebi que vocês entenderam isso, então eu vou retomar essa fala aqui, e aí vai destrinchando, né, cada pergunta nossa. Bom, acho que ela deve estar tentando arrumar a conexão. Dani, eu estou escutando, estou acompanhando o chat. Ah, então tá. Vamos fazer desse jeito, Luciene. Eu faço um compilado de perguntas para vocês. Alguns pais colocaram aqui no chat. Quem quiser colocar de maneira mais individual, quiser mandar para mim ou para alguma das meninas do grupo de base, né? Pode mandar também. E aí eu mando todas as perguntas para a Luciene. Aí eu ia pedir isso, Luciene, se você fazia um áudio, se você preferia pergunta a pergunta ou um compilado com todas, porque aí todo mundo consegue ouvir tudinho. O que você acha? Tudo bem, eu posso responder sem problema nenhum. Você compilando lá as perguntas, eu vou respondendo uma a uma e deixo no grupo. Tá ótimo, gente. Então vamos fazer dessa maneira. Tá bom? E daí a gente vai conversando também. Bom, então eu vou propor para a gente... Ô, Dani, até quando a gente pode mandar perguntas, por favor? Vamos combinar aqui que vocês... Alguém quer me dar alguma sugestão? Gente, eu acho que não tem limite para perguntas, não. Nós não estamos iniciando a semana, então poderíamos abrir para até sexta-feira, né? Mesmo porque não vão surgir tantas perguntas assim. Eu acho que vai chegar um limite que, né? Tudo que a pessoa for tendo dúvida, vai escrevendo lá. E aí, lá para sexta-feira, aí a Luciene já pega tudo e já começa a compilar. Manda pelo WhatsApp mesmo, ou então no particular da Dani ou da Milena, né? Tem umas... Eu acho que é importante a gente pensar em tudo que a Dani falou antes, né? Que ela falou também, que a questão financeira, que a gente tem que levar em conta também. Eu não sei a realidade, né, de cada família. Reforçando o que a Dani também falou, né? Se alguém tiver algum problema em relação financeira, isso não deve ser um impeditivo. É importante que fale com a gente, para a gente tentar organizar da melhor forma, quem tiver um interesse, tá? Mas também, principalmente, nessas questões que a Luciene levantou, né? Sobre qual a família que está disposta a realizar essas atividades com a criança. Assim, que a gente tem que estar bem fazendo isso com as crianças, não tem que ser nada forçado, né? Só por fazer, né? Tem que ter esse envolvimento mesmo nosso, ou de quem for ficar responsável pela criança, né? Que às vezes eu não sei se alguém está tendo ajuda de uma outra pessoa. Então, da gente pensar mesmo nisso, para essa adesão ou não. Para um próximo encontro, aí a gente
realmente marcar um encontro só com os pais interessados e a Luciene, e a gente realmente tentar fechar, né, essa proposta, se realmente vai ter uma adesão para a gente poder fechar essa proposta. E eu acho que no decorrer da semana a gente vai se falando no grupo, né, vai passando essas questões para a Luciene, ela vai respondendo, a gente vai escutando, eu acho que vão sanando as dúvidas e a gente consegue fechar isso até sexta-feira. Combinado, então, gente. Eu estou anotando também, vai ficar anotado essas perguntas do chat, então quem mandou por aqui não precisa mandar novamente. Quem quiser mandar pelo WhatsApp, manda. E aí, então, a gente tem esse até sexta, né? E aí a Luciene vem, então, trazendo as respostas para a gente. Bom, se todo mundo está de acordo, então, eu proporia para a gente passar para o próximo tópico, e aí, então, ele faz parte só para o grupo de comissões. E eu ia pedir licença para quem não faz parte do grupo de comissões, que eu acho que é só a Gisele. Aí eu ia pedir, Gisele, para que a gente encerrasse, então, essa